noite. Que possamos sair daqui com a certeza de que ouvimos a voz de Deus. Se tiver alguém nos visitando, sinta-se à vontade. Queremos dizer que você é muito bem-vindo no nosso meio. E, por favor, volte mais vezes. Muito obrigado. Quero começar agradecendo o convite aí pela minha amiga linda. Muito obrigado. Agora fugiu o nome dela. Dona Aline. Desculpa, eu lembro vocês, viu, meu amor? Muito obrigado pelo convite. Certo? É um privilégio para nós, quando nós somos chamados para partilhar a palavra de Deus. Porque quem somos nós para falar desse Deus tão maravilhoso e perfeito? Então, muito obrigado. Para quem não me conhece, meu nome é Daniele. Eu congrego na Igreja Central de Santa Rita. Viu? Então, assim, vocês estão convidados quando quiserem aparecer lá, tá certo? São muito bem-vindos também. E hoje nós estamos numa noite toda especial, porque já deu para entender que o nosso tema da noite é o quê? Família, né? Vamos falar um pouquinho sobre família. E hoje a mensagem, ela traz o título: A Família no Plano de Deus. Hoje vamos falar um pouquinho sobre por quê e que a família ela faz parte do plano de Deus. A família, ela é uma das maiores bênçãos que Deus concedeu à humanidade. Ela foi criada por Ele para ser um lugar de amor, proteção, aprendizado e crescimento espiritual, cheio de desafios. Deus, Ele deseja fortalecer os lares para que sejam um reflexo do seu amor. Então a família, ela faz parte do plano de Deus. Vamos abrir nossa Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Nós vamos ler o verso 24. Gênesis, capítulo 2. Amém? Amém. Quem não abriu, diz misericórdia. Amém. Louvado seja Deus. Vamos orar? Oremos. Querido Jesus, neste momento, Senhor, queremos humildemente suplicar o perdão dos nossos pecados e te pedir, Senhor, que o teu Espírito Santo nos dê entendimento da tua palavra. Fale conosco o que precisamos ouvir nesta noite. Não permita, Senhor, que saiamos daqui sem ouvir a tua voz. Abre os nossos corações. Choramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Gênesis capítulo 2, o verso 24 diz assim: Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aqui nós encontramos a criação de tudo, né? A criação do mundo. E quando Deus criou Adão, Ele percebeu, viu, que não era legal que Adão estivesse só. E diz aqui nas Escrituras Sagradas que Ele fez a sua mulher, a sua esposa Eva, da própria massa que tinha feito Adão. Porque Adão foi feito do barro, né? Todo ali moldamento. E Deus o fez dormir, e daquela mesma massa que Adão já estava pronto, Deus fez a sua esposa. E diz aqui que por isso se une a mulher, tornando-se uma só carne. Por isso deixa homem, pai e mãe. E aí, o que é que acontece? Hoje em dia nós entendemos que às vezes as pessoas, quando constroem a família, tem gente que não consegue se desligar de pai e mãe. Tem pessoas que constroem a família, mas dizem assim: minha mãe é tudo, meu pai é tudo. Claro, nossa mãe e nosso pai é um presente de Deus para nós. Nós temos que amar, cuidar e respeitar. Mas a partir do momento que nós construímos a nossa família, o nosso marido e a nossa esposa se tornam a pessoa mais importante para cada um de nós. Não estou dizendo aqui, pelo amor de Deus, que a gente não deve amar pai e mãe. Não. Nós devemos entender que hoje a nossa família é prioridade. Nós temos que sentar e ter aquele diálogo.
nossa família é a nossa casa. Às vezes, por a gente amar tanto pai e mãe, nós queremos levar para dentro da nossa casa o que o nosso pai e nossa mãe diz. Mas a palavra de Deus está dizendo: deixa pai e mãe e se une ao teu marido e se une à tua esposa. Devemos escutar os conselhos dos nossos pais? Sim, com certeza, porque eles têm experiências de vida, eles querem o nosso bem, eles sabem como nos aconselhar. Mas aí nós temos que levar os conselhos dos nossos pais e conversar com nossas esposas e com nossos maridos. E aí a gente entender o que é melhor na nossa perspectiva de vida. Porque às vezes o que foi bom para os nossos pais talvez não funcione hoje para a gente. Porque a geração dos nossos pais foi uma, a nossa geração está sendo outra. Certo? Então, a importância de ter esse relacionamento entre marido e mulher. Nós precisamos entender, saber distinguir aonde começa o nosso limite com os nossos esposos e esposas. No nosso lar, nossa família, ela tem um fundamento, um alicerce. O que é isso? Aquilo que sustenta. O que é que sustenta a família no plano de Deus? Vamos abrir 1 João 4:8. Para a gente entender um pouquinho esse princípio. 1 João 4, verso 8. Amém? Diz o que na Bíblia de vocês aí, 4 e 8? Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Amém? Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. O fundamento da nossa família, o alicerce da nossa família é o amor. Quem é o amor? Deus. Vamos abrir aí em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 13. São versos conhecidos que talvez até alguns saibam de cor. 1 Coríntios, capítulo 13. Obrigada. 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Amém. Vamos ler o verso do 4 até o 7, tá? Começa dizendo assim: o amor é paciente, é benigno. O amor não age em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a justiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Nós vimos na palavra de Deus que a palavra de Deus diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E aqui em 1 Coríntios nós encontramos os princípios do amor. E a gente pode tirar alguns aqui para usar, principalmente dentro do nosso lar. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor sabe perdoar, o amor não guarda rancor. Às vezes nós achamos, nós levamos para a vida que nós temos que ser com as pessoas amáveis, nós temos que ser educados, nós temos que respeitar as pessoas. Nós às vezes entendemos que nós temos que perdoar o próximo. Mas, quando acontece dentro da nossa casa, as coisas mudam de figura. Muitas vezes nós não conseguimos, ou não queremos, ou não nos importamos em levar esses princípios para dentro do nosso lar. O amor é paciente. Será que estamos
certeza que nenhuma família é perfeita. Toda família tem defeitos, dificuldades, mas toda família ela pode ter os princípios do amor de Deus. Diz aqui, o amor é bondoso. Será que nós conseguimos levar a bondade para dentro da nossa casa? Será que nós conseguimos lá fora sermos pessoas bondosas ao ponto das pessoas dizerem como fulano é bondoso? Será que os meus filhos, meu esposo ou minha esposa conseguem também dizer isso da minha pessoa? Será que a bondade existe dentro da minha família ou só existe da porta da minha casa para fora? O amor, quem ama, sabe perdoar. Como está o perdão dentro da nossa família? Será que quando o nosso filho erra, nossa esposa erra, nosso marido erra, nós conseguimos perdoar? Ou será que nós não conseguimos? Será que nós estamos conseguindo passar para a nossa família, dentro da nossa casa, a importância do perdão? O amor, quem ama, não guarda rancor. E aí? Será que esses princípios têm feito parte da minha e da sua família? Será que nós só conseguimos levar esses princípios lá fora? Como nós vamos pregar para as pessoas que devem perdoar, que Deus diz que nós devemos perdoar quantas vezes for necessário, se dentro da nossa família não existe isso? Será que eu consigo falar para o meu irmão, para alguém próximo de mim, não guarde rancor, não guarde, porque você adoece? Será que eu mesmo tenho rancor do meu irmão, do meu filho, da minha mãe, do meu pai? Muitas vezes, infelizmente, nós temos esquecido de levar esses princípios para dentro da nossa família. Mas sabe por quê? Porque nós esquecemos o que diz lá em 1 João 4,8, quando lemos: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Muitas vezes, o que tem faltado na gente conseguir levar esses princípios para dentro da nossa casa é o nosso relacionamento com o amor com Deus. Muitas vezes nós não temos levado Deus para dentro da nossa casa. Então, por isso, nós não conseguimos viver os princípios do amor, porque o amor é Deus, Ele é o próprio amor. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia novamente no livro de Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4 nos fala de um outro princípio importante para a gente também levar para a nossa família. Filipenses capítulo 4, o verso 6 de Filipenses. Amém? Diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Uma família que ora permanece unida diante das dificuldades. Se eu perguntasse aqui, qual a família aqui na igreja que poderia levantar a mão que não passou ou não passa por dificuldades? Será que existe essa família? Será que existe essa família que não passa por problemas? É claro que não existe. Porque enquanto estivermos aqui nesse mundo, vamos passar por tribulações, por problemas, por dificuldades. Mas a palavra de Deus diz
mas entregue ao Senhor Jesus as suas súplicas com oração e ações de graças. Agora eu pergunto, quantas vezes nós temos levado a oração para dentro da nossa casa? Quantas vezes nós temos orado com os nossos filhos? Quantas vezes nós temos orado com o nosso esposo ou com a nossa esposa? Hoje, a internet, ela avançou de uma forma que as pessoas, elas vivem na internet. Ela está uma coisa tão séria agora que até o trabalho de algumas pessoas depende da internet. Tem gente que diz, eu não consigo viver sem internet, porque eu dependo dela para trabalhar. E é verdade. Gente, nós estamos vivendo um período onde nós temos que ter muita sabedoria, para que a gente não perca tempo de buscar o Senhor. Infelizmente, a tal da internet tem nos impedido não só de ler a Bíblia, mas até de fazer uma oração. Foi feita uma pesquisa entre 100 casais e 80% de 100 casais, quando vão dormir, eles não conversam. Cada um fica com seu celular na cama. É alarmante, é preocupante, mas é a realidade. Infelizmente, nós estamos vivendo num tempo onde o inimigo de Deus tem feito artimanhas para afastar o povo de Deus da presença de Deus, e a gente não tem percebido os detalhes. E nós precisamos fortalecer a nossa família, porque o inimigo, ele quer atingir principalmente as famílias. Sabe por quê? Quando ele atinge uma pessoa da família, ele atingiu toda a família. E nós precisamos ter cuidado. E eu fico muito feliz, eu fico grata demais a Deus por fazer parte do povo de Deus, onde todos os dias o nosso Deus vem nos alertando, vem nos orientando de como a gente desviar das artimanhas de Satanás. Eu fico muito feliz. Quando eu recebi o convite de ser a mensageira de hoje, e a Nari me falou que era sobre família, e eu disse, meu Deus, o que é que eu estou precisando aprender sobre família? E durante esse estudo da família eu aprendi que eu tenho que melhorar muita coisa com a minha família, e eu agradeci a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de a gente ter ainda a chance de corrigir o que pode ser corrigido, porque vai chegar um tempo que não vai ter tempo mais. A porta da graça vai se fechar. Vai chegar um tempo que não tem como buscar mais corrigir o que eu deveria ter feito. E uma das coisas que nós precisamos entender, quando a palavra de Deus diz que filhos são herança do Senhor, ela nos deixa entender que nós vamos prestar conta dos filhos que Deus colocou em nossos cuidados. Nada que nós temos aqui é nosso, inclusive os nossos filhos. E quando Jesus voltar, Ele vai perguntar para mim, minha filha, qual o ensinamento que você deu para o filho que eu dei para você cuidar? Será que eu vou poder dizer, Senhor, eu ensinei tudo que o Senhor falou na tua palavra? Será que eu vou poder dizer isso? Muitas vezes, infelizmente, alguns filhos, eles, por mais que nós decidimos o caminho certo, eles infelizmente pegam atalhos e vão para caminhos diferentes. Mas nós temos que ter a certeza dentro do nosso coração que, como filhos e servos de Deus, nós fizemos o nosso melhor.
nós vamos ensinar a palavra que talvez os nossos filhos não queiram pegar os atalhos da vida. Mas nós temos que ter a certeza de dizer: Senhor, tudo que o Senhor queria que eu ensinasse, graças a Ti eu ensinei. Cuida do meu filho, cuida da minha filha. Mas para isso nós precisamos levar Deus para dentro do nosso lar. A família, ela deve ser um lugar de perdão. Vamos ver o que é que diz lá em Colossenses capítulo 13. Colossenses. Colossenses capítulo 3, o verso 13. Colossenses 3:13. Amém? Diz assim: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. E lá em Mateus capítulo 6, Mateus capítulo 6, o verso 12, também fala de perdão. E diz assim: e orando não useis de vãs repetições. O 12, né? Estou lendo o 7, perdão. E perdoai-vos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Essa é uma parte do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. E lá em Colossenses ele reforça esse conselho, que devemos perdoar mutuamente. E muitas vezes nós achamos que o perdão tem que ser do próximo, mas o próximo lá fora. Esquecemos que temos que levar esse perdão para dentro da nossa casa, para dentro da nossa família. Às vezes, alguém da nossa família faz algo que nos magoa, nos entristece, e nós não conseguimos perdoar. Mas pregamos para as pessoas que temos que perdoar. Às vezes alguém lá fora fez algo que também nos magoou, mas a gente consegue perdoar. E a família era um lugar de perdão. Nós temos que levar o perdão para a nossa família, para dentro da nossa casa. Nós temos que ensinar para os nossos filhos a importância de perdoar uns aos outros. Mas eu continuo dizendo, nós só vamos conseguir levar esses princípios para dentro do nosso lar se nós conseguirmos levar a pessoa fundamental para dentro da nossa casa, que é Deus. Porque a Bíblia é clara quando diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. E nós precisamos amar a nossa família. Nós precisamos levar esse Deus que ama para dentro da nossa casa. Nossa esposa, nosso marido, nossos filhos precisam entender que nós servimos a um Deus de amor. E nós temos que levar esse Deus para dentro da nossa casa, porque o alicerce da nossa família é amor, é Deus. Temos que buscar Deus nas primeiras horas do dia. Mas é verdade que talvez nós não conseguimos fazer isso por conta da correria do dia a dia. Acordamos, temos que sair às vezes de madrugada para o trabalho. Mas não saia da sua casa sem falar com Deus. Não saia da sua casa sem entregar a sua vida e a sua família nas mãos de Deus. Se nós não estamos com tempo de fazer o culto da família, vamos pedir a Deus: Senhor,
dá-me tempo para que eu faça esse culto com a minha família, porque é muito importante. Se eu não consigo pela manhã, que eu consiga à tarde. Mas se eu não conseguir à tarde, que eu consiga à noite, Senhor. Se eu não conseguir todos os dias, mas que eu consiga 2 dias, 1 dia, mas que eu não deixe de levar o culto, de fazer o culto familiar na minha família. Porque isso é muito importante. Nós temos vivendo tempo em que as coisas têm mudado muito. Até alguns costumes da igreja têm mudado. A gente vê que antes tinha a questão do pôr do sol, que as famílias se reuniam para fazer o pôr do sol. Mas hoje não sei se por conta da correria do dia a dia, esse costume tem deixado de lado. Não digo que todos, graças a Deus ainda existem pessoas que fazem. Por isso que hoje tem se trabalhado mais, o Ministério da Mulher tem trabalhado essa questão do pôr do sol. Porque é importante, às vezes, é naquele momento que a gente consegue reunir a família. Por conta de que durante a semana é correria, é trabalho, então no sábado, quando a gente para, a gente diz, não, hoje, graças a Deus, dá para eu reunir com a minha família. E para terminar, eu queria terminar com vocês lendo o verso de Josué, capítulo 24. Josué, capítulo 24. A gente vai ler o verso 15 de Josué. Esse capítulo de Josué 24, ele começa a falar para aquele povo do que Deus tinha feito na vida deles. Era um povo que já estava se rebelando contra Deus, adorando outros deuses. E nesse momento Josué reúne os principais ali e começa a dizer tudo que Deus já tinha feito na vida deles. E o porquê que eles estavam agora não querendo mais adorar esse Deus. E no final da mensagem, Josué diz esse verso. O verso 15 de Josué, que diz assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem se vais. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês habitam. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Se vocês for ler esse capítulo de Josué 24, você vai perceber toda a história de Josué explicando, né, o que Deus tinha feito com aquele povo, os milagres que eles já tinham feito, visto de Deus. E aqui ele diz, né, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem dúvida do que Deus tem feito na sua casa, busque mais a Ele. Porque eu tenho certeza que cada um de nós temos bênçãos para relatar do que Deus tem feito na nossa família, na nossa casa. Eu tenho certeza que, embora nós passemos por dificuldades, por problemas, mas cada uma família aqui representada tem uma bênção especial que Deus fez na família de cada um de nós. Então eu queria que vocês dissessem. No 3 eu queria que toda a igreja dissesse: eu e minha casa serviremos ao Senhor. No 3, tá bom? 1, 2, 3. Que Deus seja louvado e que isso seja uma realidade na minha e na sua vida. Amém, igreja? Vamos ficar de pé e vamos cantar o louvor Casa de Bênção. Vamos fazer deste louvor uma oração e elevar a nossa família. Vamos agora, nesse momento, entregar a nossa casa, a nossa família nas mãos do Senhor Jesus. Porque Jesus está voltando e eu tenho certeza
que nós queremos nos salvar junto com a nossa família. Amém? Então vamos juntar nossas vozes com as dos anjos celestes e que o nosso louvor nessa noite chegue no trono de Deus. Pois a casa que um dia te
te agradecer, Senhor, porque o Senhor se faz presente na nossa família. Muito obrigada, Jesus, porque o Senhor se preocupa com a nossa família. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós e suprido cada uma das nossas necessidades. É verdade, Senhor, que muitas vezes nós não temos tudo o que nós queremos, mas damos graças a Ti, porque nós temos tudo o que precisamos. Amém, Pai. Senhor Jesus, entregue em Tuas mãos cada família aqui representada. O Senhor sabe que cada uma dessas famílias tem problemas e dificuldades. E nesse momento, responda a oração de cada família aqui representada, Senhor. Neste momento, Senhor, nós nos colocamos em Tuas mãos e pedimos que o Espírito Santo esteja presente dentro de cada lar aqui representado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos consola nesses momentos difíceis. Queremos te pedir que o Senhor nos acompanhe para a nossa casa, nos leve em segurança, nos conceda uma semana abençoada na Tua presença, Senhor. Derrame sobre nós a Tua graça, porque a Tua graça nos basta. Muito obrigado. Te oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.